espiritual. E para falarmos sobre a pátria espiritual, vamos primeiro entender o que é a pátria. Em um sentido materialista, a pátria é o local onde nós nascemos, o local onde nós habitamos. E neste momento, nesta reencarnação, nós estamos habitando o Brasil, dentro do planeta Terra. A gente sabe que a Terra, neste momento, é um planeta de provas e expiações. Mas sabemos também que a reencarnação, ela não erra, ela não se engana. Então a gente nasce onde a gente precisa nascer, com as pessoas que a gente precisa conviver para reparar as nossas falhas, os nossos erros passados. A pátria espiritual, ela é bem maior, ela é imensa. A pátria espiritual, ela na verdade envolve todas as planetas, todas as galáxias, e seria impossível para mim hoje determinar o tamanho, a imensidão dessa pátria espiritual. E a gente sabe também que, segundo o Evangelho, existem várias moradas na casa do Pai. Então hoje a nossa morada é aqui, com certeza, por motivos que a espiritualidade e o nosso subconsciente conhecem, mesmo que a gente não possa se lembrar neste exato momento o motivo de estarmos aqui. Quando a gente reencarna, existe todo um planejamento reencarnatório. Então, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, porque sabemos que estamos galgando ainda a perfeição, mas estamos longe disso. Então, nós estamos ainda engateando, somos aprendizes nessa escala evolutiva. Então, a nossa reencarnação, ela vai coincidir com essas necessidades, com o nosso desenvolvimento e a nossa evolução espiritual. E a gente vai reencarnar próximo a outros espíritos que vão nos auxiliar nesse desenvolvimento, mesmo que sejam espíritos que estejam na mesma faixa de aprendizado que nós. Outros podem estar numa faixa mais menos evolutiva, por assim dizer, mas todos têm algo a ensinar. Então a gente sabe que no nosso meio, seja ele familiar, seja no nosso meio profissional, no nosso meio de amigos, existem pessoas que estão ali que não possuem nenhum vínculo conosco, assim como existem várias com as quais a gente precisa se acertar. A espiritualidade fala que nada é por acaso. Por mais que a gente diga, coincidências não existem. Tá? Existe uma razão e um motivo para tudo nesta vida. E aquilo que acontece na nossa vida que não é bênção, é lição. Então, às vezes, as coisas acontecem de uma forma que não é como a gente esperava, mas que era a forma necessária, a forma correta para acontecer. Dentro desse processo da pátria espiritual, então, nós somos criados por Deus, nascemos espíritos primitivos, fomos nos desenvolvendo. Dentro das encarnações anteriores, nós tivemos erros e acertos. Cada acerto nosso é algo que vai nos alimentando, nos evoluindo. Cada falha nossa vai criando um débito. Tá? Nós vamos, da mesma forma que existe a justiça da terra, existe primeiramente a justiça divina, a justiça espiritual. E ao contrário do que muitos pensam, é a justiça da terra, que é um espelho, muito precário por sinal, da justiça divina. A justiça divina, ela tenta recriar aqui, no plano material, as suas leis. Mas a gente sabe que Jesus Cristo reencarnou pela última vez há 2024 anos atrás. E ele veio aqui para nos ensinar as leis e os mandamentos divinos. E infelizmente nós não conseguimos absorver naquele momento. Mas ele disse que ele iria mandar o Consolador futuramente, para transmitir ou retransmitir os seus ensinamentos. E aqui estamos nós. O Espiritismo, ele foi divulgado há pouco mais de 150 anos atrás, não vou precisar da data exata agora,
mas a gente sabe que é algo recente considerando a criação do mundo. Por quê? Porque nesse período que a gente já consegue ter a consciência, que a gente consegue ter o discernimento para absorver um pouco dessas leis. Então, o Espiritismo veio para nos informar, né, que a gente precisa modificar as nossas atitudes, o nosso comportamento, que nós já temos maturidade suficiente para colocar em prática aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Nós não somos mais tão aprendizes. Nós já ouvimos, né, já escutamos toda a história, já tivemos livros, né, já veio Kardec que decodificou o Espiritismo, trouxe isso para a gente através das suas obras básicas, né, através das reuniões, divulgou isso por todo o mundo, porque isso não é só no Brasil, o Espiritismo foi divulgado, né, em vários outros países, na França, nos Estados Unidos. Então a gente já tem um certo conhecimento. O que é que nos falta hoje? Coragem para colocar em prática. Coragem para mudar. Por quê? Porque mudar, gente, exige esforço, exige determinação, exige coragem. E será que a gente está disposto a isso? A gente fala tanto de reforma íntima. Será que a gente realmente está vivendo como Cristo nos ensinou? Ou será que a gente ainda está vivendo no meio do orgulho, da vaidade, da inveja, do ódio? A gente não está na terra a passeio. A gente está aqui para cumprir provas ou para espiar os nossos erros. Quando a gente desencarnar, a gente não vai levar daqui os títulos que nós obtivemos aqui. A gente não vai levar os bens materiais que nós adquirimos aqui. Nós não somos... Então, eu sou Lucimar nesta vida. Ia citar aqui alguns títulos que adquiri. Mas o que vai valer isso se eu não agir no meu dia a dia conforme Jesus me ensinou? Na hora do meu desencarne, Deus, Ele conhece a minha alma muito melhor do que eu. Então Ele não vai querer saber a quantidade de ouro que eu juntei, né, os títulos que eu adquiri. Ele vai querer saber o que você fez nesta vida para evoluir espiritualmente. De que forma você tratou o seu irmão? O que você fez para corrigir as suas falhas de vidas passadas? Então, mesmo a gente tendo o véu do esquecimento, né, sobre os nossos olhos, no fundo, a gente sabe um pouco dos nossos efeitos. A gente consegue perceber o que é que a gente precisa melhorar. Mas para poder a gente se corrigir, a gente precisa ser humilde. A gente precisa ser grato. A gente precisa deixar a vaidade de lado, o orgulho de lado. E será que a gente já está em condições de fazer isso? A gente vem aqui todas as quartas-feiras, né, ouvir a palestra. Muitos de nós faz o Evangelho do Lar toda semana. E toda semana a gente lê algo que foi enviado pelo Cristo. Mas será que a gente realmente está absorvendo isso ou a gente está fazendo ouvidos moucos, como dizia minha avó? Entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Quando a gente desencarnar, a gente sabe que a gente pode até estar aqui coletivamente, mas a salvação é individual. E por mais que ocorram os desencarnes coletivos, como a gente vê, cada um vai desencarnar do seu modo, da sua forma, e vai encarar isso de formas diferentes. Porque se eu tenho a minha crença na espiritualidade, se eu creio que existe uma vida após morte, se eu creio que a vida vai continuar e que quando eu chegar do outro lado, tudo que eu fiz aqui vai contar, eu vou enxergar a vida, ou desencarne, perdão, de uma forma. Se eu acredito que a vida é só isso aqui, e que quando eu morrer, não vai ter nada do outro lado, quando eu chegar do outro lado, isso vai ser um choque.
Se eu sou uma pessoa apegada aos bens materiais, né? Se eu sou que nem de patinhas, mão segura, né? Não faço nada por ninguém, tudo isso é meu, o dinheiro é meu, a casa é minha, o carro é meu, isso aqui é meu, a roupa é minha. Quando eu desencarnar, vai ser muito mais doloroso para mim do que para aquela pessoa que não é apegada a nada. E quando eu digo não ser apegada, não é ser desleixada, não é ser mão aberta. Porque para poder você ser generoso, você não precisa ser besta. A gente não vai deixar também os outros fazer a gente de gato e sapato. Mas a gente não deve ser apegada a bens materiais. Porque, como eu disse, nada aqui é nosso. Tudo aqui é emprestado. Então, meu filho não é meu. Ele é um filho de Deus, meu irmão espiritual que Deus me concedeu naquele momento para cuidar. Para nos ajustarmos, enfim, por alguma finalidade. Hoje eu agradeço a Deus, a gente tem uma casa para morar. A gente tem saúde, a gente tem um emprego, mas a gente só vai dar graças quando a gente tem? Não, a gente tem que dar graças também quando a gente não tem, e confiar, né, que existe um motivo para aquilo e que, por mais doloroso que seja, vai passar. Como Emmanuel dizia para Chico Xavier, tudo passa. Mas será, gente, que a gente já está nesse estágio? Será que quando a gente só se lembra de Deus quando a gente está na miséria? Quando a gente está passando por alguma provação, por alguma dificuldade, ai meu Deus, me ajude. Mas aí Deus ajuda, e a gente melhora, e aí fica de boa, como dizem, e aí alguém se lembra de agradecer a Deus? Não. É muito dificilmente. A gente, como espírito encarnado, a gente é muito sensível a determinadas coisas e insensível a outras. Então, muitas vezes a gente ouve coisas trágicas na televisão. Eu até evito assistir televisão ultimamente porque acho que eu estou sensível demais a certas coisas. Né? Então, a gente vê a guerra, a gente vê coisas acontecendo com crianças, com mulheres. E, lógico, nós, como espíritos encarnados, a gente tem essa sensibilidade. Mas a gente não pode esquecer que todos que aqui estão já reencarnaram outras vezes, já cometeram falhas, existem débitos para serem pagos. Isso não quer dizer, gente, que tenha que acontecer algo de ruim com aquelas pessoas. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E mesmo que a gente tenha sido prejudicado numa vida passada, a gente vai reencarnar com aquelas pessoas, né, que nos prejudicaram, existe sim a possibilidade de eu não perdoar e revidar aquela falha cometida. Mas se nós estamos aqui, porque já teve, como eu falei, todo um processo reencarnatório, e foi visto que nós temos condições de superar o mal que nos fizeram e de perdoar. Mas, infelizmente, como eu disse, a gente ainda está meio que vivendo na selvageria. Apesar de ter acontecido há milênios atrás, a gente ainda está naquele olho por olho, dente por dente. E por mais que a semente do bem, que a semente do amor exista dentro de cada um de nós, a gente continua alimentando a semente do mal. Existe um ditado que diz que, na verdade, não existe a escuridão. Existe a falta de luz. A luz ainda não conseguiu chegar naquele ambiente. Da mesma forma que as pessoas que não conseguem ainda perdoar, eu não posso dizer que elas são más, mas o bem, ela não está deixando prevalecer o bem que existe dentro dela. Porque quando nós somos criados como espíritos, Deus plantou dentro de cada um de nós a semente do bem, a semente do amor. E o Evangelho, através de Jesus Cristo, ele fala que a sementeira, ou seja, o plantio, gente, ele é opcional. Mas a colheita, com certeza, será obrigatória. Todo ato negativo que nós praticarmos, ele terá que ser reparado. Seja ele menor ou maior. Todo
todo ato negativo que a gente praticar precisará ser corrigido futuramente. Imagine só, eu pratiquei o mal com alguém, com algum irmão, e aí esse irmão ele não conseguiu me perdoar, e por conta disso nós reencarnamos juntos para que eu possa corrigir essas falhas. E aí esse irmão não consegue me perdoar de novo nessa vida, ou então eu não contribuo para que isso aconteça, e aí vou lá e o prejudico novamente. Vai virando uma bola de neve. Isso significa que eu vou ter que reencarnar de novo com essa pessoa que eu não gosto. Vou reencarnar, e isso vai sucessivamente até que alguém quebre esse vínculo. Porque independente de eu ter praticado o mal, de eu ter praticado algo ruim, se aquela outra pessoa consegue me perdoar, se ela consegue compreender, ela vai se afastar, ela vai seguir a vida dela, ela vai reencarnar novamente numa outra esfera, num outro momento, e eu vou continuar presa àquilo ali. Porque se eu fiz errado com ela, com certeza eu fiz com outras pessoas também. E essas outras pessoas podem não ter perdoado. E mesmo que não seja junto com outras pessoas, vão ocorrer situações na minha vida, nas minhas reencarnações, para me ensinar que aquilo que eu fiz é errado. Ou seja, eu vou estacionar na vida até eu aprender que aquilo que eu estou fazendo está me prejudicando. Não está prejudicando só o outro, está prejudicando a mim também. A gente fala de pátria espiritual, a gente acha assim que vai falar apenas de uma coisa, mas assim, você começa a estudar e aí uma coisa vai levando a outra. Quando eu estava estudando esse material, aí eu fui levado à questão 164 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores se todo desencarne é igual. Ou melhor, se todo espírito faz a passagem da mesma forma. E como eu disse, não é da mesma forma. Mesmo todos nós aqui frequentando a casa espírita, mesmo todos nós tendo conhecimento dos mesmos assuntos, no fundo, a crença individual difere. E mesmo que a gente saiba o que vai acontecer do outro lado, muitos de nós ainda têm medo dessa passagem. Da passagem do mundo material para o mundo espiritual. E por mais que o Espiritismo ele seja uma fé raciocinada, que ela esteja aliada à ciência e à razão, apenas o Espiritismo consegue traduzir o que acontece nessa passagem. Por quê? Porque é através do Espiritismo que os espíritos se comunicam com os médios para informar. E a gente sabe que durante essa passagem, nós, durante a nossa vivência física, o nosso perispírito, ele é ligado à matéria. Então existe o espírito, que alguns chamam de alma, o nosso perispírito e o corpo físico. E o nosso corpo físico, ele é ligado através de um cordão de prata. E a passagem, como os muitos dizem, ou o desencarne ou a morte, durante esse processo, o que acontece? Esse cordão de prata, ele se desliga. Então fica a nossa matéria, o nosso corpo físico inerte, e o espírito segue o caminho dele. Mas muitas vezes, quando nós somos muito materialistas, como nós somos muito apegados, a depender do nosso estado emocional e das nossas crenças, pode haver uma certa dificuldade nesse desprendimento. Então possa ser que o espírito não consiga se desligar do corpo físico de imediato. E esse desligamento pode durar horas, dias, semanas, anos. Depende muito de como nós, do nosso equilíbrio ou desequilíbrio. E isso é prejudicial para o espírito. Porque nós já vimos aqui em diversas palestras e a gente sabe que quando o corpo físico ele chega a ter uma doença,
é porque, na verdade, o nosso perispírito, ele já está doente, porque primeiro adoece o nosso perispírito. E quando a gente não consegue curar isso através das energias, ele transborda para o corpo físico. Então, quando a gente desencarna, o corpo físico não serve mais para nada. É a roupagem que a gente vai deixar ali e que vai apodrecer. Porém, todas as impressões do que aconteceu durante aquela encarnação vão ficar fixadas onde? No perispírito. O perispírito ele vai ser a ligação entre o espírito e o corpo físico. Por quê? Porque o espírito ele é muito fluídico. Ele não consegue se movimentar sozinho. E a matéria, o corpo físico, ele é muito agreste para que ele possa simplesmente se vincular a ele. Então a gente precisa desse perispírito para poder unir as duas coisas. Então, quando nós fazemos coisas que prejudicam o nosso corpo físico, tudo que a gente faz, gente, se a gente age errado com alguém, vamos colocar assim, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o cuidado que a gente tem com o nosso corpo. Então, se a gente bebe demais, a gente prejudica o nosso corpo. Se a gente come demais, a gente prejudica o nosso corpo. Se a gente passa muitas horas sem dormir, horas consecutivas, se a gente não dá o descanso necessário para o corpo, a gente está prejudicando. E principalmente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, são energias. E essas energias, se elas são positivas, ótimo, maravilha. A gente vai irradiar energia positiva, vai atrair bons espíritos, né, que vai nos auxiliar durante essa trajetória. Se nós somos pessoas negativas, pessoas que ainda não aprenderam a agir no bem, né, então são pessoas que gostam de prejudicar o outro, né, de passar as rasteiras da vida, né, que gostam de julgar, de condenar, de estar apontando o dedo, enfim. Se nós somos orgulhosos, se nós não sabemos perdoar, se a gente não sabe pedir ajuda, tudo isso, se nós não sabemos ser gratos, todas essas energias também se acumulam no nosso perispírito. Só que aí a nossa áurea, ao invés de ser clara, ela vai se tornando escura. Se nós somos pessoas rancorosas, pessoas amargas, isso também vai escurecendo a nossa áurea. E vai também atingindo o quê? Os nossos chakras espirituais, que é uma matéria para o outro dia. E esses chakras são os pontos de energia do nosso organismo, do nosso corpo físico, mas que também influencia no corpo espiritual. E isso vai adoecendo o nosso perispírito, o que vai prejudicando o nosso corpo físico. Então, se nós formos estudar lá os chakras, a gente vai ver problemas de estômago, problemas de cabeça, problemas no coração, enfim. Né, diversos problemas. E isso pode prejudicar a gente, quer dizer, pode não, com certeza prejudica a gente e pode causar um desencarne antecipado. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, nós temos um reloginho onde está lá dizendo, você vai viver tantos anos, porque nesse período você vai conhecer fulano, vai casar, vai ter uma família, tá? Ou nada disso. Pode ser outras coisas que vão acontecer na sua vida, mas você tem seu reloginho. Se eu fiz muita coisa errada na vida passada, aí eu posso vir com um relógio curto para evitar que eu agrave a minha condição. Mas, se no período em que estou aqui, eu conseguir aprender com os erros cometidos, eu me melhoro, eu consigo agir corretamente, esse reloginho ele pode ser estendido mais um pouquinho. Assim como, se eu aparentemente tinha me melhorado, vim para aqui, tinha condições de cumprir aquela prova, mas aí eu acabo escorregando na casca da banana e vou e cometo todos os erros passados com mais uns agravantes. Então, para eu não me comprometer mais ainda, o que a espiritualidade faz? Me recolhe. Então, o meu relógio foi antecipado. Para quê? Para eu não me comprometer mais. Então, assim, eu regredi? Não. Mas eu estacionei para que eu não tivesse a minha encarnação mais ainda comprometida.
Então, gente, são essas coisas que serão avaliadas na volta para a pátria espiritual. Quando a gente desencarnar, que a gente retornar, quando a gente chegar do outro lado, quando a gente chega lá do outro lado, por mais experiência que a gente tenha, por mais vivência que a gente tenha dentro da vida espiritual, a gente chega num estado de perturbação. Porque é uma mudança de qualquer forma. Só que, a depender do equilíbrio, da evolução espiritual de cada um, esse período ele pode ser curtíssimo. Então, pode ser questão de horas, pode ser questão de dias. E logo a pessoa estará equilibrada. Porém, possa ser também que dure anos, até séculos, para que esse espírito possa se reequilibrar. Então, quando nós chegarmos do outro lado, e isso já aconteceu com certeza várias vezes, que a gente passar por esse período de perturbação, o que vai acontecer? Os espíritos superiores, assim como os nossos orientadores, vão fazer um flashback daquela encarnação que nós vivemos. Então vamos lá. Lucimar, você foi para a Terra nessa última encarnação com o propósito disso, disso, disso e disso. Vamos ver o que eu consegui atingir. Então vai lá, passar as folhas do livro da minha última encarnação e aí vai ver. Eu consegui atingir o propósito? Eu consegui corrigir as falhas? Eu consegui me acertar, me ajustar com aqueles espíritos que foram meus desafetos, que eu prejudiquei, eu fui prejudicado? Então tá. Você conseguiu 50%, ainda deve 50%. Então sinto muito, né? Assim, você não foi reprovado, mas também não passou de ano. O que a gente vai fazer? É necessário um tempo para que a gente se restabeleça. E aí nós vamos ficar no que é chamado de erraticidade. É o período que a gente fica no plano espiritual para estudarmos, para verificarmos as falhas que nós não conseguimos corrigir. Aí a gente vai aprender, né? vai trabalhar aqueles pontos em que a gente falhou. E nesse período também a gente vai trabalhar. Então, ao contrário do que muitos dizem, né, o descanso eterno, não existe descanso eterno não, viu gente? Se engane não, porque isso não existe. Tá? Então, se você não for trabalhar por bem, você vai trabalhar por mal. Né? Porque você vai, nem que seja no chicote. Né? Não pode ficar parado. Né? O espírito ele tem que evoluir, ele tem que progredir, então ele não pode estacionar. Então, assim, nós vamos trabalhar. De que forma? Da forma que pudermos, da forma que soubermos. Então, no mundo espiritual, gente, os espíritos não ficam lá, como dizem os anjinhos em cima das nuvens, tocando harpa, não. Nós, aqui na Terra e em outros planetas, damos muito trabalho para os espíritos que estão lá em cima. Então, a gente tem a parte do umbral, tá? Onde os espíritos são levados, né? A maioria de nós são levados somos levados quando desencarna. Tá? Então, os espíritos que são apegados à matéria, que ainda não conseguiram ainda se desvincular, então, a maioria de nós vai para o umbral. E lá, a gente tem que ter o quê? Os espíritos que façam os resgates. Mas esses resgates não são fáceis. Ah, não é assim, desencarnou, chegou lá, os espíritos vão estar lá e vai levar a gente para uma casinha de luz. Não. Por quê? Porque isso depende de nós. E todo sofrimento que nós passamos, seja aqui encarnado ou seja desencarnado, esse sofrimento é causado apenas por nós. Somos nós que criamos isso, somos nós que praticamos, que desenvolvemos isso. Porque a gente sabe o que é certo, mas a gente insiste em fazer o que é errado. Então, quando a gente desencarna, a depender da nossa evolução, a gente vai ficar lá nesse umbral. Ou a gente pode, antes dos irmãos de luz chegar, ser resgatado por desafetos nossos. Depende muito dos nossos atos nesta encarnação e em outras também. Então, ao desencarnar, a gente pode se tornar prisioneiro de espíritos desencarnados aos quais nós prejudicamos anteriormente. É por isso que a espiritualidade fala que o ideal é que a gente
se acerte aqui. Que a gente consiga se ajustar com os nossos desafetos ainda em carne. E quando ele fala se ajustar, gente, realmente é o perdão verdadeiro. É a gente reconhecer as nossas falhas, é a gente pedir perdão, é a gente perdoar. Independente do outro chegar até nós e pedir o perdão, a gente tem que aprender a perdoar. Porque quando a gente não perdoa, muitas vezes o outro não está nem aí. Mas você fica com aquela angústia, com aquele sentimento ruim, com aquela raiva lhe consumindo. E isso só está fazendo mal para quem? Para quem está guardando a raiva. E você, querendo ou não, você acaba ligado àquela pessoa o tempo inteiro. Porque se você não consegue perdoar, vira e mexe, você se pega pensando naquela pessoa. Aí você se lembra de algo ruim que aquela pessoa lhe fez. Aí você começa a desenvolver, a relembrar, e aí começa a levantar aquele ódio dentro de você. Aí muitos entram em crise de ansiedade, entram em desespero, quer matar. Quem está sendo prejudicado? Às vezes o outro nem se lembra mais que você existe, já seguiu a vida dele, está lá em outra, e apenas você está naquela situação. Aí muitas vezes a gente fala assim, poxa, fulano me prejudicou, me causou mal, fez isso, fez aquilo, mas aparentemente ele está bem, está financeiramente bem, materialmente bem, seguindo a vida dele, feliz, num relacionamento a dois, e eu estou aqui. Aí assim, a gente já parou para pensar o porquê que ele seguiu a vida dele em frente, a gente continua aqui? Não quer dizer que ele está certo. Não quer dizer que a forma como ele chegou até ali está certa. Mas isso é um problema dele e da espiritualidade, ele vai dar conta disso depois. Mas por que a gente continua ali estagnado? Aí a gente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu ajudo, eu nunca prejudiquei ninguém, eu sou honesta, tá? Mas minha vida não anda. Por quê? Porque a gente não está seguindo os mandamentos. O que foi que Jesus disse? Perdoai não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Então, independente, fácil, gente, não é. Somos meros mortais, somos humanos, né? Temos os nossos sentimentos à flor da pele. Mas nós sabemos também que essa pode ser a nossa última encarnação na Terra. O planeta está se regenerando. Então, a Terra, dizem alguns que em 2050. Não sei. Dizem outros que no próximo século. Não sei. Mas a gente sabe que o planeta está passando por esse processo, né, de regeneração. E que em breve ele será um planeta de regeneração. E apenas os que desejarem se melhorar, desejarem fazer o bem, vão poder continuar na Terra. Não quer dizer, gente, que vão ficar aqui os bonzinhos, não. Não existe bonzinhos na Terra. Os únicos espíritos bons e iluminados que existem na Terra são aqueles que vieram para nos auxiliar, para emanar energias positivas. Tá? Então são espíritos elevados que estão no meio de nós, que estão reencarnando no meio de nós, tá? Para equilibrar as energias, para que a coisa não fique pior do que o que já está. Mas nós, meros mortais, não somos bons. Ainda não chegamos a esse nível e temos muito que nos melhorar. E para que a gente tenha essa possibilidade de continuar na Terra e tentar ser um espírito melhor, a gente precisa mudar. A gente precisa deixar de falar e começar a colocar em prática. Então, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos fazer ou não o que quer que seja, mas tendo a consciência de que cada ato nosso terá uma consequência futura. E que cada semente que nós plantarmos será colhida futuramente. Então, quem planta semeia vento, colhe tempestade. Não adianta a gente querer plantar abóbora e colher melancia. A gente vai colher abóbora mesmo. E cheio de semente lá dentro. Então, cada atitude nossa aqui,
ela pode ter diversas ramificações, diversas consequências, não apenas uma. Então a gente tem que parar de olhar para o outro lado, parar de olhar para a grama do vizinho e começar a regar a nossa. Já a grama do vizinho é mais verde. Por que será? Porque ele rega corretamente a grama dele. E a gente fica se preocupando com a grama dele e esquece de regar a nossa. Então, gente, não é uma situação fácil, não é um processo fácil. Mas a gente fala aqui o tempo todo, né, que a gente precisa fazer essa reflexão. A gente precisa fazer essa mudança dentro de nós. A gente tem que deixar o orgulho de lado. Não somos bons, estamos longe de ser perfeitos, temos várias falhas, vários erros. Então, quando alguém comete um erro conosco, a gente tem que parar de julgar a atitude do outro e começar a pensar o que levou aquela pessoa a agir daquela forma comigo. Porque muitas vezes a atitude do outro é por conta de um comportamento nosso. Não é sempre, gente, mas muitas vezes isso pode ocorrer. Porque eu digo sempre, só fazem com a gente aquilo que a gente permita que faça. Então, se eu sou o tempo todo boazinha, neinha, digo amém pra tudo, digo sim pra todo mundo, eu vou servir de capacho. O povo vai achar que pode pisar em mim e ainda vai limpar os pés. Então, dizer não também é um ato de amor. Amor próprio. Amor consigo mesmo. Eu amo fulano, mas ele não me ama. Por que será? O que foi que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. É problema dele. Então, gente, se você ama o outro mais do que você ama a si próprio, isso não é amor. Isso é falta de amor próprio. A gente tem que começar a repensar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Foi o que Deus disse, Jesus Cristo nos ensinou: amai a Deus acima de tudo e de todos. E amai o próximo como ama a si mesmo. Poxa, você ama mais o outro do que a si. Se é para amar ele como você ama a si, como é que você pode dizer que você ama ele acima de tudo, que você ama mais ele do que a sua própria vida? Que amor é esse? O Evangelho fala que a gente tem que respeitar pai, que a gente tem que respeitar mãe, que a gente tem que cuidar deles. E isso é um fato. Mas isso não quer dizer, gente, a gente sabe que muitas vezes o pai de hoje foi um desafeto da vida passada. Um filho de hoje foi um desafeto da vida passada. Então, amar e respeitar não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo que o outro diz. Não é porque é pai e é mãe que está certo o tempo todo. Eu digo isso como filha e como mãe. Então, minha mãe não está certa o tempo todo, assim como eu não estou certa para com meu filho o tempo todo. E a gente vai aprender. Respeitar, a gente tem que respeitar a todos. Independente de ser pai, de ser mãe, independente de qualquer situação. A gente tem que respeitar a todos para que a gente também possa ser respeitado. E amar, a gente tem que amar acima de tudo os nossos inimigos. Porque os amigos você traz ali próximo. Mas são aos inimigos que a gente tem que amar mais ainda. Difícil, gente. Não é fácil, não. Então, ele se mata aqui, dando uma palestra, que coisa linda. Eu pratico tudo isso? Lógico que não. Ainda não cheguei a esse nível espiritual. Mas eu tento. Eu tento. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que a espiritualidade está dizendo. Que aquele que está buscando se melhorar, aquele que está buscando evoluir, isso não quer dizer, gente, que eu vou reencarnar de novo na Terra, não, viu? Porque eu posso até estar achando que eu estou bem na fita e de repente a espiritualidade chegar lá e falar assim: não se mate. Bibi, você foi, sabe, delecada. Você não está tão bem assim quanto você achava. Durante os estudos, né, a gente sempre tem que estudar a gente muito, viu? Para a gente fazer essas palestras. Antes eu tinha um certo receio com relação ao céu e inferno. É uma das obras básicas de Allan Kardec. Na verdade, uma das obras complementares. E eu sempre tinha assim uma certa restrição. Eu começava a ler e nunca seguia adiante, principalmente a primeira parte, né, o primeiro livro. Mas assim, eu descobri que ele tem vários exemplos. No segundo livro, ele tem vários exemplos. E exemplos interessantíssimos. São histórias de espíritos que já desencarnaram e que eles contam, né, o porquê que eles estarem passando por determinadas situações. E como eu disse, não existe acaso, não existe coincidência. Domingo eu estava fazendo o Evangelho e eu já estava estudando
né, o processo da passagem, do desencarne. E aí tem, eu não vou ler para vocês, vou deixar vocês curiosos, tá? Para que vocês vão lá, pegam o livro e leiam. Mas eles contam a história de Max, o mendigo. Então, como eu disse, né? Às vezes a gente fala assim, ah, meu Deus, fulano está passando por uma situação dessa, ó, que dó, que pena. Mas não existe ninguém coitadinho nesta vida. Por mais lógico que a gente, e assim, acho que a partir do momento que nós, como seres humanos, né, como espíritos encarnados, a partir do momento que a gente perder a sensibilidade, a capacidade de se emocionar com determinadas situações, a coisa realmente está feia. Então é normal que a gente, nessa condição de encarnada, a gente se emocione, né, que a gente tenha empatia pelas situações que ocorrem. Mas entenda que nós não somos coitadinhos, que não existem coitadinhos e que nós estamos ajustando erros passados. Mas aqui tem a história, procurem Max, o mendigo, onde acontecem duas situações. Onde uma prece de uma pessoa quase desconhecida ajudou este espírito que estava passando por um momento de provação no período de erraticidade. Ele estava desencarnado, mas a partir da prece dessa quase desconhecida, ele consegue enxergar algo que ele não praticou durante a vida de encarnado. E ele vai conseguir reconhecer como a soberba, como o orgulho, causou a derrocada dele numa vida material luxuosa. E vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui agora, o que eu falei sobre essa palestra. Então procurem, ó, O Céu e o Inferno, livro 2, a parte Exemplos. E procure Max, o mendigo. E leiam. E depois na nossa palestra, na nossa reunião do final do mês, se vocês quiserem, nós vamos comentar. Eu vou trazer o livro, viu? Pra gente comentar. E eu não cheguei a ler todo, né? Apenas uma parte. Mas existe um livro muito interessante, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro psicografado por Francisco Xavier e que foi ditado por Humberto de Campos. E tem muito a ver com esse período de transição que a Terra está passando. E principalmente com o Brasil. Então, segundo a espiritualidade, o Brasil ele tem quase o formato de um coração. Por isso que o livro é Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E segundo a espiritualidade, o Brasil ele foi escolhido para substituir a antiga Palestina. Por diversos motivos que eu também não vou contar, que vocês vão ter que ler o livro, entendeu? Que eu já cheguei quase na metade. Mas que eu não vou contar, que se vocês quiserem saber, vocês vão ter que ler o livro. Ou então depois, em um determinado momento, Gilmárcia pode fazer a leitura, né, aos domingos, né, do livro, que é muito interessante. Então, assim, gente, eu poderia passar a noite toda aqui falando um monte de coisa, porque um assunto leva a outra. Então, durante a minha palestra, eu já falei sobre chakras, né, sobre expiações coletivas, e tudo isso é assunto para ser continuado. Mas eu quero que a gente comece a refletir sobre tudo isso que a gente viu aqui, que a gente comece a cuidar mais do nosso espírito, da nossa espiritualidade, de nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente começa a cuidar de nós, a gente começa a se enxergar com outros olhos, a gente começa a enxergar o outro também com outro olhar. A gente deixa de apontar, de julgar, de condenar, porque a gente vai tentar corrigir as nossas falhas. E a partir do momento que você muda, o outro muda. O mundo muda. Porque o outro começa a agir de uma outra forma com você. Porque coisas que de repente lhe incomodavam, deixam de lhe incomodar. Então aquela pessoa que lhe incomodava não vai mais conseguir lhe atingir. Você começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Né? Então que a gente possa se melhorar um pouquinho só, a cada dia. Que a gente consiga começar essa reforma íntima. Que a gente comece pela falha menor. Que se a gente começar a pegar o Evangelho do Cristo, o
que ele praticava, o que ele quis nos ensinar, e a comparar com os nossos atos, a gente vai conseguir enxergar quais são os pontos mais críticos. Se a gente deixar o nosso orgulho e a nossa vaidade de lado. Porque se a gente continuar agindo com soberba, com vaidade, a gente vai continuar achando que está certo o tempo todo e que o outro está errado e que a gente não tem nada para melhorar, porque nós somos perfeitos dos mais perfeitos, então somos a cópia fiel de Deus, então a gente não tem nada para melhorar e vai continuar insistindo no erro. Então eu espero que essa palestra de hoje tenha servido para iluminar um pouquinho as nossas mentes, né, para atingir aquela sementinha do bem que está dentro de nós e que a gente comece a colocar em prática tudo que a gente vem aprender aqui. E não só ouvir quando a gente sair por aquela porta e esquecer de tudo. Bom? Que Deus nos abençoe, nos acompanhe, né, nos ilumine até o fim da nossa jornada, né? Não só aqui.